Nosso sonho é o Brasil. E várias pessoas fazem um papel excelente de divulgação e de promoção do pensamento, né, como você mesmo faz também. Só que essa divulgação dos assuntos internacionais, se por um lado ela tem um lado bom, né, importante, necessário para uma conscientização geopolítica, né, de uma parte aí da classe pensante, ela também tem um efeito colateral que é uma vulgarização, né. Então, com essa vulgarização, como você mesmo falou, jovens desorientados, que estão sedentos como é que eu vou dizer? De uma bússola, né, eles acabam se apegando a uma visão maniqueísta, conspiracionista no mau sentido, né. Então, por exemplo, a gente conversou aqui no canal um tempo atrás com o professor André Martin, né, que é um geopolítico, né, e ele estava falando da política externa, né, do governo atual, né, inclusive na tentativa de mediação, né. Eu particularmente tenho inúmeras críticas ao governo atual, né, na questão trabalhista, na questão econômica, numa série de coisas. Mas você tem alguns jovens que se apegam a algumas causas, internacionais, e não que elas não sejam importantes, pelo contrário, são importantíssimas, mas eles não têm essa malandragem, né, essa visão da complexidade das coisas, como você mesmo estava falando, a gente vê, por exemplo, o caso da Armênia, né, a Armênia, por exemplo, a União Europeia agora está se aproximando do Azerbaijão, porque está procurando fontes alternativas de energia, porque não está mais tendo tanto acesso ao gás russo por causa da guerra, né. Mas, ao mesmo tempo, você vê o mundo de cabeça para baixo. O Irã e a Arábia Saudita estão normalizando relações, vários países árabes normalizaram relações com Israel. E aí o cara fala: "Nossa, e agora? Como é que quem que é o bonzinho, quem é o mocinho, quem é o vilão?". É claro que tem alguns princípios que a gente não vai abrir mão, né, por exemplo, eu apoio a causa palestina, né, assim como a gente solidariza também com o sofrimento aí do povo armênio, você não vai abrir mão disso, é uma bandeira, a questão ético-moral, né. Mas a gente sabe que na Realpolitik, né, por exemplo, em algumas coisas um determinado país tem que manter a neutralidade até para ele poder atuar melhor. Se ele não tiver neutralidade, ele perde a credibilidade, né, para fazer uma mediação, por exemplo. Outro E dia eu estava conversando com uma jornalista da mídia mainstream. Estava falando sobre essa posição do Brasil em relação à conversa com a China, conversa com a Índia, conversa com a Indonésia, a conversa até com a França, no sentido de se apresentar como mediador para a questão do problema ucraniano. E eu ouvi algumas coisas que eu achei bastante interessantes, bastante razoáveis em relação à posição que sabemos que o Brasil está defendendo, no sentido de, pelo menos, estabelecer uma trégua, para que depois se estabeleçam meios. E aqui se fala sobre, o presidente Lula até falou sobre a questão da Crimeia, mas alguns cogitam a possibilidade de que se reinstitua algum modal em relação ao Donbas, que não no modelo do Grupo de Minsk, mas alguma maneira de intermediar o interesse da integridade territorial e da autodeterminação, enfim, buscar soluções criativas para problemas que são complexos. Esse é o mundo real. Você falou na Realpolitik. É assim que a coisa se constrói. No mundo dos adultos. Agora, a gente vê adultos, pessoas que têm, teoricamente, têm um cabedal, que têm uma capacidade de influenciar as pessoas, que não percebam que você legitimar a desconstrução, uma coisa é você fazer, Uriel, uma crítica, por exemplo, na questão trabalhista. Uma crítica, eventualmente, na questão da taxa de juros do Banco Central, na questão da auditoria da dívida, ou qualquer outra crítica, e eu até privilegiaria a crítica que fosse corroborada por uma proposição. A outra coisa é você dizer assim, olha, eu não respeito o Ministério Público, eu não respeito a Polícia Federal, eu não respeito o Supremo Tribunal Federal, o Congresso, e nós precisamos fazer alguma coisa. Acho que precisa haver uma responsabilização por esse tipo de fala. Porque fazer alguma coisa, o que é? Muitas vezes pessoas do exterior fazem esse tipo de proposição e jovens que não só estão sedentos por fazer alguma coisa, como estão cheios de energia e estão mal orientados, vão entender que, na realidade, eles possam estar legitimados sob o aspecto de que estariam imbuídos de uma proposta legítima. Quer dizer, olha, ele vai dizer, tem alguém que acha o que eu acho, ou alguém que eu me espelho, em quem eu admiro, que acha que as coisas podem ser resolvidas assim. Na vida real, não é assim que as coisas se resolvem.